Olá! Hoje eu quero dar para você 6 dicas para você ensinar seu filho ou a sua filha a ser uma pessoa de oração. Creio que esse vídeo será fundamental para ele e também para você, porque eu vou apresentar para você algumas ideias, algumas sugestões que vão auxiliar você a ajudar o seu filho, o seu pré-adolescente, o seu adolescente a ter interesse pela oração, que é a respiração da alma. Você tem alguma dificuldade de parar, sentar um pouquinho e conversar com seu filho adolescente ou pré-adolescente? Pois eu estou aqui para lhe ajudar. Eu estou preparando uma semana muito especial intitulada Adolescentes Vencedores. Uma das coisas que eu vou ensinar durante essa semana sobre o interesse pela religião. Por que em algum momento o adolescente perde o interesse pela religião? Então, se você quer passar momentos de mais qualidade com o seu filho e poder transmitir princípios e valores para ele enquanto vocês conversam no sofá, é esta a oportunidade. Então vá à página de inscrição, siga todos os passos para você se inscrever de verdade e não perder nenhuma dessas aulas preciosas que com certeza vão revolucionar a sua vida, a vida do seu filho e criar entre vocês uma relação muito mais próxima, muito mais significativa. Vamos então a essas 6 dicas agora? A primeira dica: entenda que esse processo de ensinar seu filho a orar é uma obra também do Espírito Santo e não apenas sua. Isso está em Romanos 8:26. E por isso você tem que conversar, pedir ao Espírito Santo que atue no seu filho, que influencie seu filho ou a sua filha para que ore. Veja o que diz Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Como não sabemos orar da forma que convém, o Espírito Santo nos ajuda a nos expressarmos melhor diante de Deus Pai e de Jesus, para que a nossa oração seja realmente aquilo que é importante de ser expresso para Deus. O Espírito Santo nos ajuda a termos a vontade de orar e ele também nos ajuda a usarmos as palavras certas. Então, primeiramente, você tem que entender isso. E depois de entender isso, que você não está sozinho nesse processo e que é o Espírito Santo que incentiva o seu filho e a você mesmo e a você mesma a orar, você vai buscar no Espírito Santo essa ajuda, essa força. Você vai pedir ao Espírito: Espírito, trabalha no meu filho, na minha filha e desperta nele, desperta nela o desejo de orar mais. Então essa é a primeira dica. Segunda dica: permita que o seu filho ou a sua filha veja você orando ou com a Bíblia na mão. O exemplo fala mais do que qualquer quantidade de palavras. Então, em alguns momentos, seria bom que o seu filho surpreendesse você vendo você em oração, de joelhos em sua cama, ou orando sentado na hora das refeições. O ideal é fazer essa oração em família, mas se em algum momento não for possível, não importa. O importante é que seu filho veja que você ora. E outro detalhe: se o seu filho ou a sua filha ver você com a Bíblia na mão, você não vai estar somente ensinando ele ou ela a ser uma pessoa de oração. Você vai ensinar o seu filho a ser uma pessoa que ama as Escrituras. Então permita que o seu filho veja você orando e permita que o seu filho veja você com a Bíblia nas mãos. Terceira dica:
ame a Deus primeiro, demonstre este amor a Deus em ações e só depois ensine o seu filho acerca da oração. Esta é a sequência que a Bíblia apresenta. Você não tem como ensinar o seu filho a amar a Deus ou a orar se você não ama a Deus e não ora. Entendeu? E esse princípio nós podemos ver em Deuteronômio capítulo 6. Vou ler aqui para você, os versículos 5 a 7. Preste atenção na sequência. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, primeiro, você aprende a amar a Deus, você dá um exemplo de uma vida de oração. Depois de você primeiro amar a Deus e você ter uma vida de oração, agora você vai ensinar o seu filho. Olha a sequência, Diz assim no versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Você vê a sequência? Primeiro você ama a Deus, coloca essas palavras de Deus no seu coração, ou seja, isso faz parte da sua vida, e ao fazer parte da sua vida, uma vida de oração e uma vida de amor a Deus, aí depois você estará habilitado, habilitada para ensinar o seu filho, o seu adolescente ou pré-adolescente a fazer a mesma coisa. Então aquele ditado, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, é uma das maiores mentiras que existem. Porque qualquer criança, qualquer adolescente, pré-adolescente, qualquer pessoa aprende mais pelo exemplo do que pelas palavras. Ok? Então primeiro você aprende a amar a Deus, aprende a ter uma vida de oração e depois você ensina o seu filho a amar a Deus e a ter uma vida de oração. Quarta dica que eu lhe dou para que o seu filho seja uma pessoa de oração. Quando ele estiver dormindo, procure proferir em voz baixa a bênção de números 6, 24 a 26. Deus deu essa bênção para que Moisés proferisse-a sobre o povo. E eu gosto muito, todas as noites, quando as minhas filhas estão dormindo, depois que minha esposa ou eu oramos com elas, eu gosto, quando é possível, colocar a mão na cabecinha delas. Se não for possível, levanto as minhas mãos para Deus e em voz baixa eu profiro essa bênção para elas, que diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ao proferir essa bênção sobre o seu filho, sobre a sua filha, mesmo que ele ou ela esteja dormindo, você pode ter certeza, essas palavras estão entrando na mente do seu filho. E Deus está vendo o seu esforço, o seu interesse de pai, de mãe, em ter um filho espiritual, um filho feliz, um filho abençoado. E sabe de mais uma coisa? Ao você proferir esta bênção sobre os seus filhos à noite, você vai dormir mais tranquilo, com a certeza de que uma bênção especial foi proferida, foi dita a eles antes de você dormir. Tá bom? Quinta dica: dê exemplos ou conte histórias sobre o poder da oração. Isso também é muito forte. Tem uma força muito grande para ensinar, para incentivar um pré-adolescente, um adolescente a orar mais. Você tem que contar histórias sobre oração e também testemunhos do poder da oração e alguns exemplos. Conte exemplos de irmãos da igreja. Tem um livro de Roger Morneau intitulado Respostas Incríveis à Oração, da editora Casa Publicadora Brasileira, um livro muito interessante, que mostra as respostas incríveis, literalmente,
que Deus deu a ele quando ele orou. Então, conte essas histórias para o seu filho e mostre para o filho ou para a filha que ao orar, nós estamos dando respiração à nossa alma, ou seja, à nossa espiritualidade, e estamos tomando posse de um poder muito grande que vem de Deus. Tá ok? Sexta dica: ore com o seu filho. Você tem que orar com ele para ele aprender a orar. E ao orar, não seja repetitivo, repetitiva. Né? Jesus, ele advertiu em Mateus capítulo 6 para não usarmos de vãs repetições. Então fale com Deus de uma forma franca, aberta, amiga e ao mesmo tempo reverente, para que o seu filho entenda que falar com Deus é a mesma coisa que falar com um amigo, ou seja, tem que haver espontaneidade. Ok? Então isso aqui é muito importante. Ore com seu filho. Ore do fundo do coração. E ele vai aprender também a orar com o coração. E uma orientação final que eu gostaria de dar para você é a seguinte: ensine o seu filho ou a sua filha a ver a Deus como um pai amoroso. 1 João 4,8 diz que Deus é amor, a essência dele é amor. Mas como que o seu filho vai aprender que Deus é amor? Por meio das suas atitudes para com ele. Lembre-se que a primeira impressão que uma criança recebe sobre Deus vem dos pais, da mãe e do pai. Se você já deu impressões erradas sobre Deus por meio do seu comportamento, através da sua forma de falar, lhe dou aqui uma outra sugestão: peça perdão ao seu filho. Não é errado e nem feio e nem vergonhoso e nem falta de autoridade pedir perdão a um filho quando nós erramos contra ele. Pelo contrário, você vai demonstrar que assim como você, assim como ele, você é uma pessoa falha, e você estará ensinando o seu filho uma das lições mais preciosas que existem: aprender a pedir perdão quando se erra. E você vai ganhar mais respeito, você vai ganhar a admiração do seu filho. Tá? Então, se isso aconteceu, se você em algum momento representou mal a Deus diante do seu filho e fez com que ele tivesse uma visão mais distorcida de Deus, está na hora de você pedir perdão a ele, para que ele possa ir adquirindo, com o passar do tempo, uma outra imagem, uma outra visão sobre Deus. Ok? Deus vai te ajudar nesse processo. É impossível Deus não ajudar um pai e uma mãe que oram e que têm o interesse de ensinar um filho ou uma filha a ser uma pessoa de oração. Espero que essas dicas tenham ajudado a você. Peço que compartilhe essas dicas com outras pessoas, não é? Curta, se inscreva no canal, porque isso mostra a relevância deste conteúdo para o Google. E aí este conteúdo chegará a mais pessoas. E só um lembrete: se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para participar da Semana Adolescentes Vencedores. Eu vou dar 3 aulas sobre adolescência e vou ensinar você a lidar com seu filho adolescente ou pré-adolescente. Vou ensinar também o seu filho a ser um adolescente vencedor, de sucesso e espiritual. Então, se você ainda não se inscreveu, vá no link aqui abaixo na descrição do vídeo ou na bio do Instagram, se inscreva, porque é uma oportunidade de ouro, tá? Será, diríamos assim, a última semana especial que eu farei no ano. Então aproveite e pode ter certeza, nós vamos aprender muitas coisas juntos que vão fazer uma diferença enorme na educação dos seus filhos. Que Deus guarde a você, que Deus faça de você um instrumento poderoso nas mãos dele para guiar os seus filhos a Jesus Cristo. Um grande abraço
e até um próximo encontro.